Pare de ser uma mulher fraca e comece a orar como uma guerreira. Mulher de Deus, chegou a hora de você acordar. Chegou a hora de você parar de viver como uma vítima e começar a andar na autoridade que Deus lhe deu antes da fundação do mundo. Por muito tempo você tem orado como uma mendiga, quando o que deveria estar fazendo é orar como uma guerreira. Por muito tempo você tem implorado como uma órfã, quando na realidade você é filha do Rei dos Reis. Por muito tempo você tem vivido sob sua identidade espiritual, aceitando derrotas que nunca lhe pertenceram, carregando correntes que Cristo quebrou há mais de 2000 anos. Não me importa se você é jovem ou velha, solteira ou casada, com ensino superior ou mal concluiu o ensino fundamental. Não me importa se você vem de uma família cristã ou se acabou de conhecer a Cristo. O que importa para mim é que você entenda isto. Deus não a criou para ser fraca. Deus não a projetou para viver em derrota. Deus não a formou para se contentar com migalhas, quando Ele já preparou um banquete completo para a sua vida. Em mais de 60 anos de ministério, vi milhares de mulheres que permitiram que as circunstâncias as definissem, em vez de permitir que a palavra de Deus as definisse. Vi mulheres brilhantes, talentosas e ungidas, vivendo como se fossem cidadãs de segunda classe no reino de Deus. Vi mulheres que deveriam liderar exércitos espirituais, orando como se estivessem pedindo favores a um Deus distante, que talvez, se tiver tempo, ouvirá. Mas também testemunhei o que acontece quando uma mulher finalmente desperta para sua verdadeira identidade em Cristo. Vi mulheres transformadas de vítimas em vitoriosas, de fracas em poderosas, de mendigas em guerreiras espirituais que abalam as portas do inferno com suas orações. E hoje Deus me enviou para lhe dizer que é a sua hora de acordar, é a sua hora de se levantar, é a sua hora de assumir o seu lugar como a guerreira de oração que Deus sempre pretendeu que você fosse. Mas antes de orar como uma guerreira, você precisa entender quem você realmente é, de acordo com a palavra de Deus. Porque a maioria das mulheres foi alimentada com mentiras sobre sua identidade, seu propósito e sua autoridade espiritual. A cultura lhe disse que você é o sexo frágil. A religião tradicional lhe disse que seu papel é simplesmente calar-se e obedecer. O inimigo lhe sussurrou que você não tem autoridade espiritual, que suas orações não têm poder, que você deve se contentar com um papel secundário nos planos de Deus. Mas deixe-me mostrar o que a palavra de Deus realmente diz sobre você como mulher. Em Gênesis 1:27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não diz que ele criou o homem à sua imagem e a mulher como uma cópia inferior. Diz que ambos foram criados à imagem de Deus. Você carrega dentro de si a mesma imagem divina, a mesma natureza de Deus, a mesma autoridade espiritual. Em Gênesis 1:28, quando Deus lhes deu o mandato de domínio, Ele não o deu apenas ao homem, mas a ambos. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele disse isso a ambos. A autoridade espiritual não é exclusiva dos homens. É o direito inato de todo filho de Deus, homem ou mulher. E quando você examina as Escrituras, vê Deus usando mulheres poderosamente em momentos cruciais da história. Débora não foi apenas uma profetisa, ela foi uma juíza de Israel, uma líder militar que liderou exércitos à vitória. Esther não permaneceu em silêncio quando seu povo estava em perigo. Ela se levantou corajosamente e salvou uma nação inteira. Maria Madalena não se escondeu após a crucificação. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e a primeira a proclamar a ressurreição.
Essas não eram mulheres fracas orando timidamente em um canto. Elas eram guerreiras espirituais que compreenderam sua autoridade em Deus e a usaram para mudar o curso da história. E essa mesma unção, essa mesma autoridade, essa mesma capacidade de orar com poder está disponível para você hoje. Mas há uma diferença entre orar como vítima e orar como guerreiro. Quando você ora como vítima, você implora. Quando você ora como guerreiro, você declara. Quando você ora como vítima, você implora por migalhas. Quando você ora como guerreiro, você reivindica heranças. Quando você ora como vítima, você espera que talvez Deus tenha misericórdia de você. Quando você ora como guerreiro, você sabe que já tem acesso direto ao trono da graça através do sangue de Jesus. A mulher fraca ora: Deus, se puderes, se quiseres, se tiveres tempo, talvez possas me ajudar com este probleminha. O guerreiro ora: Pai, em nome de Jesus e com base em tuas promessas, declaro tua vitória sobre esta situação. Assumo autoridade sobre todo o poder do inimigo e ordeno que as circunstâncias se alinhem à tua perfeita vontade. Você vê a diferença? Uma está pedindo um favor. A outra está exercendo autoridade espiritual. Uma está esperando que Deus faça algo. A outra está ativando o poder de Deus que já está disponível. Uma está orando com insegurança. A outra está orando com identidade. E deixe-me dizer algo que pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. Deus não se ofende quando você ora com autoridade. Pelo contrário, Ele se alegra quando seus filhos finalmente entendem quem são e começam a agir de acordo com sua identidade. Um pai não se aborrece quando seu filho age como um filho. Ele se aborrece quando ele age como um escravo. Deus não quer que você implore a Ele como uma estranha. Ele quer que você fale com Ele como a filha que você é. O próprio Jesus ensinou você a orar com autoridade. Quando Ele lhe ensinou a oração do Senhor, Ele não começou dizendo, talvez se Deus estiver de bom humor. Ele começou dizendo, Pai Nosso. Relacionamento, identidade, pertencimento e todo o restante da oração é repleto de declarações de fé, não de súplicas desesperadas. Santificado seja o teu nome. Essa é uma declaração de adoração. Venha o teu reino. Essa é uma declaração profética. Seja feita a tua vontade. Essa é uma declaração de autoridade espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma declaração de confiança na provisão. Perdoa as nossas dívidas. Essa é uma declaração de fé na graça. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma declaração de proteção. Em nenhum lugar dessa oração, Jesus lhe ensinou a implorar como um mendigo. Ele lhe ensinou a orar como uma filha, com autoridade, com confiança, com a certeza de que seu Pai Celestial a ouve e responderá. Mas para orar como um guerreiro, você precisa entender que está em uma guerra. Você não está em um piquenique espiritual, não está em um jogo religioso, não está em um concurso de popularidade. Você está em uma guerra cósmica entre o reino da luz e o reino das trevas. E o inimigo não vai te respeitar porque você é mulher. Ele não vai te tratar com gentileza porque você é o sexo frágil. Ele não vai te dar vantagem porque você é novata nisso. Como Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esta não é uma batalha contra pessoas. É uma batalha contra as forças espirituais do mal. E nesta batalha não há sexo frágil. Há soldados equipados ou soldados derrotados. O inimigo tem atacado sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde, suas finanças, seu propósito. E você tem respondido com orações fracas, súplicas tímidas e pedidos incertos.
Enquanto isso, ele continua a roubar, matar e destruir, porque não encontrou resistência real. Mas quando uma mulher de Deus finalmente desperta para sua autoridade espiritual, quando começa a orar como uma guerreira, quando toma as armas espirituais que Deus lhe deu e as usa com fé e determinação, demônios tremem, fortalezas caem e situações impossíveis se tornam possíveis. Deixe-me contar a história de uma mulher que conheci anos atrás. Ela foi casada por 20 anos com um homem que a abusava física e emocionalmente. Ela passou 2 décadas orando. Deus, por favor, mude meu marido. Por favor, faça com que ele pare de me bater. Por favor, tenha misericórdia de mim. Mas nada mudou porque ela estava orando como uma vítima, não como uma guerreira. Um dia, ela finalmente entendeu sua autoridade em Cristo. Em vez de implorar, ela começou a declarar. Em vez de pedir favores, ela começou a exigir promessas. Em vez de agir como uma vítima, ela começou a agir como uma filha do rei. Ela orou: Pai, em nome de Jesus, declaro que sou sua filha amada e que o Senhor não tolerará que ninguém abuse de sua filha. Assumo autoridade sobre todo espírito de violência e comando que sai da minha casa. Declaro liberdade desta situação e proteção divina sobre a minha vida. Em menos de uma semana, seu marido foi preso por outras acusações, e ela teve a oportunidade de escapar daquela situação. Anos depois, ela me disse: Pastor Graham, Deus está esperando há 20 anos que eu pare de orar como uma vítima e comece a orar como sua filha. Você entende a diferença? Quando você ora como um guerreiro, não está pedindo a Deus para fazer algo. Você está ativando o que ele já fez. Você não está esperando que ele intervenha. Você está aplicando a vitória que Cristo já conquistou na cruz. E deixe-me dizer mais uma coisa: suas orações não são apenas por você. Quando você ora como um guerreiro, você está afetando gerações. Você está quebrando correntes geracionais de pobreza, doença, vício, divórcio e depressão. Você está estabelecendo uma atmosfera espiritual diferente em seu lar, em sua família, em sua comunidade. Filhos de mães guerreiras crescem de forma diferente. Eles crescem sabendo que estão servindo ao Deus Todo-Poderoso, não a um Deus fraco e indiferente. Elas crescem vendo o poder da oração em ação, não apenas teorias religiosas vazias. Crescem em uma atmosfera de fé, não de medo. Crescem sabendo que são mais que vencedores, não vítimas das circunstâncias. Os maridos de mulheres guerreiras também mudam. Porque quando uma mulher começa a orar com autoridade sobre seu casamento, quando declara uma bênção sobre seu marido, quando assume autoridade sobre os planos do inimigo contra sua família, as coisas começam a mudar. Os homens respondem à influência espiritual de uma mulher que sabe orar. Mas aqui está o problema: muitas mulheres confundem ser uma guerreira espiritual com ser agressiva ou controladora no reino natural. Ser uma guerreira na oração não significa ser dominante com as pessoas. Ser espiritualmente poderosa não significa ser desrespeitosa ou rebelde nos relacionamentos humanos. Você pode orar com a autoridade de um leão e tratar as pessoas com a gentileza de uma pomba. A verdadeira guerreira espiritual entende a diferença entre a guerra espiritual e os relacionamentos humanos. Ela luta contra principados e potestades, não contra seu marido ou seus filhos. Ela usa sua autoridade espiritual para proteger e abençoar sua família, não para manipular ou controlar pessoas. E deixe-me esclarecer algo mais. Orar como uma guerreira não significa gritar mais alto, não significa ser mais dramática, não significa usar palavras mais religiosas. Significa orar com fé autêntica, com autoridade bíblica, com confiança no que Cristo já fez por você. Já vi mulheres sussurrarem orações que moveram montanhas porque entenderam sua autoridade.
Já vi mulheres declararem silenciosamente promessas de Deus que quebraram cadeias geracionais. A autoridade não está no volume da sua voz, está na confiança do seu coração. Mas deixe-me contar outra história que ilustra perfeitamente o que significa ser uma guerreira espiritual. Havia uma mulher em nossa congregação que havia perdido 3 gestações consecutivas. Os médicos disseram que ela provavelmente nunca conseguiria levar um bebê até o fim. Por meses, ela orou, implorando: Deus, por favor, me dê um bebê. Por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, não me castigue mais. Suas orações eram cheias de dor, mas também de derrota. Um dia, uma guerreira de oração idosa se aproximou dela e disse: Filha, você está orando como se Deus fosse seu inimigo, não seu pai. Você está orando como se não fosse abençoada. Você está orando como se não tivesse promessas na palavra de Deus. E aquela senhora idosa a ensinou a orar de forma diferente. A próxima vez que a ouvi orar, foi transformador. Ela disse: Pai, eu sou sua filha amada, e sua palavra diz no Salmo 113, 9, que você faz com que a mulher estéril habite em uma família, e ela será uma mãe alegre de filhos. Eu declaro essa promessa a mim. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus que remova suas mãos do meu ventre. Declaro que meu corpo funciona perfeitamente como Deus o projetou. Declaro que carregarei e darei à luz filhos saudáveis. Não estou pedindo um favor, estou reivindicando uma herança. 6 meses depois, ela estava grávida e 9 meses depois, deu à luz um menino completamente saudável. Mas não parou por aí. Nos 5 anos seguintes, ela teve mais 3 filhos. Ela se tornou um testemunho vivo do poder de orar como uma guerreira, em vez de uma vítima. Viu o que aconteceu? Ela não mudou sua situação médica primeiro. Ela mudou sua maneira de orar primeiro. Ela não esperou por evidências físicas para crer. Ela creu primeiro e as evidências vieram em seguida. Ela não pediu que Deus talvez tivesse misericórdia. Ela declarou o que Deus já havia prometido em sua palavra. E isso me leva a outro ponto crucial. Guerreiros espirituais sabem a diferença entre os desejos de seus corações e a vontade de Deus. Eles não oram para forçar Deus a fazer o que eles querem. Eles oram para alinhar seus corações com o que Deus já quer fazer. Eles não usam a oração para manipular as circunstâncias a seu gosto. Eles usam a oração para trazer o reino dos céus à terra. Quando Ana orou por um filho no templo, ela não estava tentando convencer um Deus relutante. Ela estava alinhando seu coração com o propósito de Deus. Deus queria lhe dar um filho que fosse um profeta para Israel, mas ela precisava de uma mãe que entendesse que esse filho não era para ela. Ele era para o reino. Sua oração guerreira não era dê-me o que eu quero, era use-me para os seus propósitos. E aqui está algo que muitas mulheres não entendem. Ser uma guerreira de oração não significa que você nunca enfrentará batalhas difíceis. Significa que você as enfrentará com uma perspectiva diferente, com armas diferentes, com autoridade diferente. Guerreiras não evitam batalhas. Elas vencem. Raabe se tornou guerreira quando decidiu proteger os espiões israelitas. Ela não evitou o perigo, ela se posicionou estrategicamente em meio ao perigo e ajudou Deus a realizar seus propósitos. Ruth não evitou as dificuldades quando decidiu seguir Noemi. Ela se posicionou em meio à dificuldade e se tornou parte da linhagem de Cristo. Esther não evitou o risco quando decidiu se aproximar do rei sem ser convidada. Ela se posicionou em meio ao risco e salvou uma nação inteira. Os guerreiros entendem que não estão lutando para evitar problemas. Eles estão lutando para realizar propósitos. Eles não estão orando por uma vida fácil. Eles estão orando por uma vida eficaz. Eles não estão buscando conforto.
Eles estão buscando que a vontade de Deus seja feita na terra, como no céu. E deixe-me dizer algo que observei ao longo de décadas de ministério. Mulheres que aprendem a orar como guerreiras desenvolvem uma fé contagiante. Seus filhos não apenas conhecem a Deus, eles conhecem o poder de Deus. Seus maridos não vão à igreja apenas por tradição. Eles vivenciam a realidade de um Deus que responde às orações. Suas comunidades não têm apenas religião, elas têm avivamento. Porque quando uma mulher realmente entende sua autoridade em Cristo, quando ela realmente começa a orar com poder, ela cria uma atmosfera espiritual diferente por onde passa. Seu lar se torna um lugar de paz sobrenatural. Sua família se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Sua vida se torna uma evidência de que Deus ainda opera milagres. Vi mães guerreiras orarem por filhos rebeldes que pareciam perdidos para sempre, e os vi retornar não apenas para casa, mas para o coração de Deus. Vi esposas guerreiras orarem por casamentos que estavam à beira do divórcio e verem a restauração completa. Vi mulheres guerreiras orarem por igrejas que estavam espiritualmente mortas e verem o avivamento genuíno. Mas também vi o que acontece quando as mulheres se contentam em ser espectadoras espirituais em vez de guerreiras. Vi famílias inteiras viverem em derrota, geração após geração, porque nenhuma mulher se levantou para quebrar os ciclos. Já vi igrejas se tornarem museus religiosos porque as mulheres escolheram ser educadas e discretas, em vez de serem poderosas e eficazes. A realidade é esta. O inimigo tem mais medo de uma mulher que sabe quem ela é em Cristo do que de qualquer outra coisa, porque quando uma mulher desperta para sua autoridade espiritual, ela não muda apenas a sua própria vida, ela muda a trajetória de gerações inteiras. Quando uma mulher começa a orar como uma guerreira, ela estabelece um novo padrão espiritual em sua linhagem familiar. Agora, quero te ensinar a orar como uma guerreira. Primeiro, você precisa estabelecer sua identidade antes de fazer seus pedidos. Não comece imediatamente com o problema. Comece com quem você é e quem Deus é. Pai Celestial, eu sou sua filha, comprada pelo sangue de Jesus, assentada nos lugares celestiais com Cristo, mais que vencedora nele. Segundo, reconheça a autoridade que você tem em Cristo, em nome de Jesus, que está acima de todo nome e com base na autoridade que Ele me deu como sua filha. Você não está pedindo autoridade, você está reconhecendo a autoridade que você já tem. Terceiro, identifique especificamente contra o que você está lutando. Não ore de forma geral, ore especificamente. Se for uma doença, nomeie a doença. Se for um problema financeiro, nomeie a situação. Se for um conflito familiar, nomeie a situação. O inimigo não responde a orações vagas. Ele responde a decretos específicos. Quarto, use a palavra de Deus como sua espada. Não ore com base em seus sentimentos. Ore com base nas promessas de Deus. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus fui curado. Portanto, decreto cura completa para o meu corpo. A tua palavra diz que suprirás todas as minhas necessidades, de acordo com as tuas riquezas em glória. Portanto, decreto provisão abundante. Quinto, declare o resultado que Deus já prometeu. Não ore pelo que você espera que aconteça. Declare o que Deus já disse que aconteceria. Declaro que minha família serve ao Senhor. Declaro que meus filhos andam na verdade. Declaro que meu casamento é forte e saudável. Declaro que minha saúde é perfeita. Declaro que minhas finanças são prósperas. Sexto, agradeça a Deus pela vitória antes de vê-la se manifestar. Eu te agradeço, Pai, porque isso já aconteceu no reino espiritual. Eu te agradeço porque o teu poder está operando nesta situação. Eu te agradeço pela vitória completa. Mas deixe-me avisá-lo de algo.
Quando você começar a orar como um guerreiro, o inimigo intensificará seus ataques. Ele tentará intimidá-lo, tentará fazê-lo duvidar, tentará convencê-lo de que você está sendo presunçoso ou arrogante. Isso é um sinal de que suas orações estão funcionando, não de que algo está errado. Demônios não se incomodam com orações fracas. Eles se aterrorizam com orações poderosas. As forças das trevas não se importam em implorar vítimas. Elas tremem diante de guerreiros que decretam. O inferno não dá atenção a mendigos espirituais, mas mobiliza exércitos quando uma filha de Deus finalmente desperta para a sua autoridade. E eu também quero falar com você sobre a importância da persistência. Ser um guerreiro não significa orar uma vez e esquecer. Significa manter-se firme até ver a vitória completa. Significa continuar a declarar as promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas orações. Daniel orou por 21 dias antes de ver a manifestação de sua resposta. A mulher cananeia continuou clamando até que Jesus curou sua filha. A viúva insistiu com o juiz até obter justiça. Persistência não é falta de fé. É evidência de fé que se recusa a desistir. Mas você também precisa entender o tempo de Deus. Algumas vitórias são instantâneas. Outras levam tempo para se manifestar. Algumas batalhas são vencidas em oração. Outras exigem uma guerra espiritual prolongada. Seu trabalho como guerreiro não é entender o tempo de Deus. É manter a fé até ver a vitória completa. E você precisa aprender a lutar ao lado de outros guerreiros. Deus nunca pretendeu que você lutasse sozinho. Quando você se une a outras mulheres de fé, quando oram juntas como guerreiras, o poder se multiplica exponencialmente, como diz Mateus 18, 21. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Encontre outras mulheres que entendam a guerra espiritual. Junte-se a grupos de oração onde você ora com autoridade, não apenas com súplicas. Cerque-se de mulheres que a desafiem a crescer em sua autoridade espiritual, não de mulheres que a mantenham em uma mentalidade de vítima. E, por favor, não deixe que ninguém a desencoraje dizendo que você está sendo muito ousada, muito espiritualmente agressiva, muito presunçosa. Se você está orando de acordo com a palavra de Deus, se está agindo com amor, se sua motivação é a glória de Deus e o bem dos outros, não há nada de presunçoso em exercer a autoridade que Deus lhe deu. Jesus não era presunçoso quando expulsava demônios. Paulo não era arrogante quando curava os doentes. Pedro não foi ousado ao ressuscitar os mortos. Eles estavam agindo com a autoridade que Deus lhes havia dado, e essa mesma autoridade está disponível para você hoje. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Essa autoridade vem acompanhada de responsabilidade. Quando você ora como um guerreiro, você está representando o reino de Deus. Seu caráter deve respaldar sua autoridade. Sua vida deve ser um testemunho da realidade do Deus a quem você serve. Você não pode orar com autoridade aos domingos e viver em derrota o resto da semana. A autêntica guerreira espiritual vive uma vida de integridade, de santidade, de obediência à palavra de Deus. Ela entende que seu poder na oração está diretamente ligado ao seu relacionamento íntimo com Cristo. Ela sabe que não pode lutar eficazmente contra o inimigo se houver pecado não confessado em sua vida. E, finalmente, lembre-se de que sua identidade como guerreira não depende das suas circunstâncias atuais. Não importa quão fraca você se sinta hoje. Não importa quantas batalhas você tenha perdido no passado. Não importa quão impossível sua situação atual pareça. Sua autoridade espiritual não vem de suas habilidades. Ela vem de sua identidade em Cristo. Você é filha do Rei dos Reis. Você é co-herdeira com Cristo. Você é um templo do Espírito Santo.
Você é mais que uma conquistadora. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a sua obra-prima. Você é uma guerreira por desígnio divino, não por acaso humano. Portanto, pare de se desculpar por sua autoridade espiritual. Pare de minimizar o poder que Deus lhe deu. Pare de orar como uma órfã quando você é uma princesa. Pare de implorar como uma mendiga quando você é uma herdeira. Pare de viver como uma vítima quando você é vitoriosa. É hora de você se levantar. É hora de tomar o seu lugar. É hora de usar a autoridade que Cristo comprou para você com o seu sangue. É hora de parar de ser uma mulher fraca e começar a orar como a guerreira que Deus sempre quis que você fosse. Sua família precisa que você ore como uma guerreira. Sua comunidade precisa que você interceda com autoridade. Sua geração precisa que você abra caminhos espirituais. O reino de Deus precisa que você avance com poder. Chega de desculpas, chega de inseguranças, chega de orações fracas. É a sua hora de brilhar, é a sua hora de se levantar, é a sua hora de orar como a guerreira poderosa que você é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que cada mulher que ouvir esta mensagem desperte para a sua verdadeira identidade, que ela se eleve em autoridade espiritual, que ela assuma seu lugar como guerreira de oração. Que suas orações movam o céu e transformem a terra. Que sua geração testemunhe o poder de Deus operando por meio de mulheres que finalmente entenderam quem são em Cristo. Mulher de Deus, é a sua hora, é a sua estação, é o seu momento de acordar e orar como a guerreira que você sempre foi destinada a ser. No poderoso nome de Jesus, amém.